santos caminhos, benigno em todas as suas obras, perto está o Senhor, perto está dos que o invocam, e todos que o invocam em verdade. Boa noite, queridos. É com muita alegria que estamos aqui para iniciarmos mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. A IPI Metropolitana, todos os domingos, às 19 horas e 15 minutos, tem este horário marcado para, unidos, prestarmos um culto a Deus. Vamos, então, ter um momento, uma palavra de oração. Onipotente Deus, Pai eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos concedeu uma semana muito abençoada. E agora, Senhor Deus, aqui estamos para louvar e bendizer o teu santo e excelso nome. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua proteção. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pedimos uma bênção para as famílias que estão acompanhando este culto. Cada vida, Senhor Deus, seja ricamente abençoada pelo Senhor. Ó Pai, que neste instante nada venha desviar a atenção naquilo que vai ser apresentado. Que todos possam participar deste culto e serem ricamente abençoados pelo Senhor. Nós te pedimos, Senhor Deus, que orienta, Senhor Deus, as nossas vidas, perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Vamos fazer agora a leitura da Palavra de Deus. Se você está com sua Bíblia, poderá abri-la, ou você que tem o seu aplicativo também, tenha a oportunidade de, neste instante, abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Leremos alguns versículos, então, se você localizou, pode acompanhar esta leitura que faremos neste instante, nesta carta de Paulo, Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Concede ao mais vil pecador.
do céu, seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Queridos irmãos, agora vamos fazer uma leitura bíblica. Encontra-se no Salmo de número 98. Você pode procurar na sua Bíblia, no seu aplicativo e acompanhar esta leitura. Salmo 98. Diz assim a palavra do Senhor: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombeta e ao som de buzinas. Exultai perante o Senhor, que é Rei. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Aleluia. Queridos, aqui fala da justiça do Senhor e nós estamos cantando, como sugere o salmista, mas temos de reconhecer que Deus é justo, mas nós somos pecadores. E assim, vamos neste instante ter um momento de oração silenciosa. Pense no alto, confesse a Deus os seus pecados e em seguida eu farei uma oração em voz alta. Graçoso Deus e Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é um Deus justo, mas que tem misericórdia de nós. O Senhor não nos vê pelo que nós merecemos, mas sim pelo que Cristo fez em nosso lugar.
Ó Pai, nós confessamos os nossos pecados. São muitos, pecamos por ações, pensamentos, omissões, mas, ó Deus, nós queremos, arrependidos, o Teu perdão. Perdoa o Teu povo que agora está confessando o seu pecado. Perdoa a Tua igreja, perdoa o Brasil, para que assim o Senhor venha reinar efetivamente neste país. Senhor Deus, nós já te agradecemos pelas tuas misericórdias infinitas. Pedimos, portanto, mais uma vez, perdão pelos nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém e amém. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita, e se podendo aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai, que bom poder estar no mundo com o Teu amor profundo e o louvor mais dedicado a Ti. Eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida assim indo, tão dependente e crente em Ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, nos purificar. Queridos, passemos agora ao ofertório. É uma parte do culto muito importante,
porque nós servimos a Deus, o glorificamos de várias maneiras, com nossas vozes, né? Lendo a palavra de Deus, mas também com os nossos bens. Foi Ele quem nos criou e nos dá saúde para trabalharmos e assim auferirmos rendimentos. E Deus pede que nós devolvamos a Ele para emprego na sua obra 10%, o dízimo. Nós estamos alegres porque muitos irmãos têm sido fiéis, mesmo nesta época de pandemia, mas nós precisamos que todos sejam atenciosos em entregar os seus dízimos e ofertas. Os dados bancários estão sendo exibidos, já temos o Pix, que é o CNPJ da igreja. Então você já poderá fazer a sua transferência por aplicativo utilizando esta ferramenta, o Pix. Também poderá fazer o depósito em uma agência bancária. Nós temos as despesas mensais e no final do ano elas são aumentadas em razão de pagamento de 13º, de férias e outras despesas naturalmente ocorrentes no final de ano. Portanto, contamos com a sua oferta, o seu dízimo, e no final do ano Deus abençoa tanto que nós devemos entregar o dízimo do 13º e, como oferta alçada, também separar algo para ofertar ao nosso Deus. Nós precisamos de recursos, meus irmãos, como igreja do Senhor. Já iremos logo procurar um local, um espaço físico para que a igreja retorne às atividades presenciais. E precisaremos então termos em mãos valores suficientes para arcar com um aluguel e a adaptação do local, que será para louvor e glorificação do nome de Deus. Portanto, muito obrigado, viu, àqueles que já têm ofertado. Há pessoas amigas, que não são membros da igreja, são amigas, e que estão fazendo ofertas para a obra de Deus. Nós vamos, em seguida, ter um momento de louvor. Participe do louvor, cante aí na sua casa, entoando e glorificando o nome de Deus. E em seguida, com muita alegria hoje, vamos ouvir um pastor visitante, conhecido da igreja, muito querido. É o reverendo João Batista Dias. Desde já agradeço ao meu amigo, pastor reverendo João Batista Dias, que aceitou o convite para nesta noite ser o mensageiro de Deus e também, após a mensagem, celebrará a Santa Ceia. Se você ainda não separou os elementos, ainda dá tempo para que no momento oportuno você e toda a sua família possa tomar a Santa Ceia, que é um evento extraordinário para crescimento espiritual e fortalecimento na fé. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Diga! Grandes coisas são por vir, grandes coisas acontecendo nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação.
cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Bem alto, diga: ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Aleluia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos creem? Quantos creem? Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aumenta o volume da tua voz, diga: ninguém. É como o nosso Deus. Mais alto, mais alto, mais alto. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, grandes coisas. Aleluia. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quantos creem? Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas são por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Acontecer aqui, acontecer aqui, vão acontecer aqui. Hey! Oh, sim, Jesus, nós cremos. Nós cremos que o melhor de Deus ainda está por vir. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Só em ti, Jesus, eu me sinto tão completo, me sinto tão completo. Tomou os meus medos, minhas dores e aflições. Em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Onde nunca faltará o amor. E é aqui que
completo, me sinto tão completo. Como os meus medos, minhas dores e aflições, em ti fui aceito pelos cravos em suas mãos. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. É aqui que eu amo estar e não há outro lugar ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. E ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor não valeria o que eu estou cantando. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar e não há outro lugar melhor. Eu encontrei o meu lugar, onde nunca faltará o amor. E é aqui que eu amo estar e não há outro lugar melhor. Não há lugar melhor, não há lugar melhor. Mais vale um dia em sua casa, Deus, do que 1000 anos em qualquer outro lugar. O que eu faço é pra ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti,
escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Declare a Ele. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Sim, Senhor, é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Sim, Deus, Tua presença é meu prazer, Senhor. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença, levante a sua
Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Quando quiser. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. É um privilégio poder participar desse culto. Quero agradecer ao Conselho da Igreja, à Igreja, pelo convite de podermos estar juntos aqui nessa noite, 6 de dezembro de 2020. E nós teremos, logo após a Palavra de Deus, a meditação da Palavra de Deus, nós teremos a celebração da ceia. Então pedimos aos irmãos aí nas suas casas que já preparem o cálice, o pão, para logo após a meditação nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Quero ler com os irmãos um texto da Palavra de Deus. Nós estamos em dezembro. Dezembro se comemora o Natal, né? E nós queremos nessa noite meditarmos um pouco sobre esse texto de Mateus capítulo 1, versículos 28 e versículo 25, Mateus 1, do versículo 18 ao versículo 25, que nos fala um pouco do Natal. Diz assim a palavra de Deus: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, como o texto está nos dizendo, meus irmãos, embora o texto fala sobre o Natal e há uma mensagem sobre a pessoa de Jesus Cristo, o seu nascimento, a razão que ele veio nascer, e embora muitas pessoas nesse dia, dezembro, no mês de dezembro principalmente, celebram o nascimento de Jesus, alguns a partir de uma motivação religiosa e outros por motivos às vezes comerciais, poucos são aqueles que têm um conhecimento adequado do propósito realmente do nascimento de Jesus. Verdadeiramente, de acordo com a palavra de Deus, como nós lemos, Jesus Cristo nasceu desde o início tendo uma missão que está revelada no texto que nós lemos, uma missão específica, que foi pagar com a morte e a sua ressurreição a remissão dos nossos pecados. Quando o anjo disse a José que Jesus havia de nascer do ventre de Maria, o anjo diz o seguinte: e ela, falando sobre Maria, dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, em hebraico, significa Senhor é a nossa salvação. Jeová, em hebraico, seria Jeová. E realmente foi através do Senhor Jesus Cristo que Deus traria salvação para o povo e os salvaria dos seus pecados. O próprio Caifás, o sumo sacerdote dos judeus, ao crucificar Jesus, ele profetizou pelo Espírito Santo o seguinte, isso está registrado lá em João capítulo 11,
versículo 50 e versículo 52, diz assim, Caifás falando, né? Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, o que não pereça e que não pereça toda a nação. Caifás dizendo, segundo o texto, pela ação do Espírito Santo, né? Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, continua João dizendo, ora, não disse isto de si mesmo, falando de Caifás, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então, o principal motivo do nascimento de Jesus foi a remissão dos nossos pecados. Os homens, na verdade, né, as pessoas só querem a festa, a cura, a bênção, mas admitirem que têm pecados e precisam de Jesus, são poucos os que admitem. Nós negligenciamos a realidade de que aquele bebê santo que nasceu numa manjedoura humilde entrou em um mundo confuso, em um mundo bagunçado, um mundo onde o pecado e seus efeitos é uma realidade brutal. A maioria dos presépios, né, retrata uma cena fofa de uma pequena família feliz e visitantes amigáveis. É assim que gostamos e que as pessoas gostam de pensar no Natal. Agora, quando nós olhamos para a manjedoura, precisamos nos lembrar que aquela criança que nasceu naquela manjedoura simples, ela também morreria pelos nossos pecados. Essa criança nasceu para morrer, mas também nasceu para trazer vida às pessoas que, na verdade, confiam nessa revelação de Deus. Então, a principal missão de Cristo, segundo o texto que lemos, é salvar. Ele veio primeiramente porque nos ama. Ele veio porque nos ama. E porque nos ama, quer nos salvar da perdição causada pelo pecado. Um texto conhecido de todos nós, um texto clássico que fala dessa missão de Deus revelada na pessoa de Cristo Jesus, que nasce numa manjedoura. Texto de João 3,16 diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, primeiro impulso, a primeira motivação de Deus é porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não cria algo e depois resolve jogar fora. Ele cria e, se houver algum problema, ele resgata. E Jesus nasceu para resgatar a criação de Deus. Jesus é considerado por muitos como um grande mestre. Jesus é considerado por outros como aquele que veio governar os homens. Para outros, ele é um grande homem que nos ouve e nos aconselha. A Bíblia diz que, antes de tudo, ele é o Salvador. É de sua natureza salvar. Ele não pode nos ensinar, governar ou nos ajudar antes que nos tenha salvado. Este é o poder de Jesus, o Salvador. Sua natureza santa destrói o pecado e a vida, e ele dá vida aos homens. Ele veio para isso. Onde há aflição causada pelo pecado, ele nasceu para perdoar o pecador e trazer vida à nossa alma, à sua alma e à minha alma. O grande mal do qual Cristo nos salva é o pecado. Outros males também são removidos pelo nascimento de Jesus, mas eles são de caráter secundário e não merecem ser nomeados em comparação com esta maldição sombria e medonha da humanidade que é o pecado. Quando o pecado é dominado e expulso,
será uma tarefa fácil expulsar os problemas secundários também da vida. As desgraças da vida, como a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as porfias, os ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, corrupção, roubo, injustiça, promiscuidade, imoralidade, escravidão, etc. São as consequências do pecado. E quando o homem se encontra com Jesus e confessa o seu pecado, esses males são desfeitos. Seremos mais fortes para suportar os males que o pecado provoca quando nos aproximamos de Jesus e confessamos os nossos pecados. A última coisa que muitas pessoas querem de Cristo, na verdade, é serem salvas de seus pecados. As pessoas ficam contentes de serem libertas de suas dores e penalidades, mas muitos não querem abandonar os seus pecados diante de Jesus. Não pode haver salvação sem remissão de pecado. Cristo veio a este mundo, segundo nós lemos, porque, em primeiro lugar, Ele nos ama. Ele nos ama. Está dizendo isso a palavra de Deus. E deseja perdoar os pecados de todos que o buscam com fé. O pecado, segundo a Bíblia, é o inimigo mortal do homem. Por isso que Cristo nasceu, para aniquilar este mal e dar vida aos homens. O que não podemos fazer por nós mesmos, pelo nosso esforço, Jesus nasceu para levar sobre si o nosso pecado, esse pecado que leva o homem à morte eterna. Ele pode nos salvar de todos os nossos pecados, nossos defeitos de caráter e da nossa natureza corrompida. Então, Natal é justamente isso, meus irmãos. Natal é termos essa esperança que em Cristo Jesus os nossos pecados são perdoados. Ele nasceu para perdoar. Morreu numa cruz, ressuscitou para perdoar os nossos pecados. Esta salvação é para todos os homens. Essa salvação é para todas as pessoas. Essa salvação ela está proclamada na palavra de Deus, está anunciada, revelada na palavra de Deus para todos os homens. É por isso que nós lemos em Hebreus capítulo 7, versículos 25, que diz o seguinte: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente. Ele é capaz, o Jesus que nasce numa manjedoura simples, é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Jesus nasceu para ser o Salvador da nossa vida e de todos os homens. Diariamente, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos relembrar este nascimento de Jesus, pois continuamos neste mundo como pecadores. Concluindo, a festa do Natal, sua alegria, seus presentes, suas comidas, a confraternização, somente terão sentido se primeiramente confessarmos os nossos pecados a Deus, que enviou Jesus a este mundo pecaminoso para perdoar os nossos pecados. Porque sem cruz e sem a ressurreição, o Natal não tem sentido. Essa criança nasce para morrer, mas nasceu também para dar vida. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus voltará. Ele é o verdadeiro Natal. Não temos um programa, um plano, uma plataforma ou um produto para ajudar o mundo a vencer o pecado, as misérias do mundo. Temos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Como nos fala o texto que nós lemos no início, quando Maria ouve essa mensagem. O texto é um texto que fala ao seu coração e fala ao meu coração, porque ele diz o seguinte: ela dará à luz um filho, e você deverá
dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que Deus abençoe o seu coração e que você possa ter na sua vida essa convicção que Jesus nasceu porque nós somos pecadores e ele é capaz de perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Amém. Gracioso Deus, misericordioso Pai, nós neste instante queremos te agradecer pela feliz oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Somos convidados para um banquete e vamos participar não pelos nossos méritos, mas por Cristo Jesus, que nos justificou e nos resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Neste instante pedimos que o Senhor possa consagrar esses elementos. Vamos comer do pão, sabendo que ele não se transforma no corpo de Cristo, mas sim é um símbolo que nos lembra do seu corpo quebrado na cruz do Calvário para nos salvar. Também vamos tomar o suco de uva e confiando de que se trata de um elemento que fará bem para o fortalecimento da nossa fé. Não se transforma no sangue de Jesus, mas estes elementos têm uma força especial para que a tua igreja continue marchando triunfante nesta terra, até quando tomará esta ceia nos céus, ao lado de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Senhor Deus, nós te pedimos isto em nome de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém e amém. Quando você quiser. Então, meus irmãos, vamos, nesse momento tão singular e tão especial, vamos celebrar a ceia. Já tivemos a oração, a consagração dos elementos, e espero que você também já tenha aí preparado o pão e o cálice, junto com a sua família, com seus filhos, para celebrarmos juntos esse momento tão especial e tão gostoso de relembrarmos e vivermos esta salvação que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, o partiu e disse: "Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso todas as vezes que o comerdes em memória de mim." De maneira semelhante, Jesus tomou o cálice dizendo: "Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos." O pão que nós comemos representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, que foi repartido, o corpo que alimenta a nossa alma, o Cristo que alimenta a nossa alma. Quando nós comemos do pão, nós estamos agradecendo a Deus a salvação eterna que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Quando você come do pão, você se lembra e você tem essa convicção, tem esta fé de que o Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, é o Cristo que alimenta a sua alma, é o Cristo que te ama, é o Cristo que te protege, é o Cristo que cuida de você. Então, quando você come o pão, você está agradecendo a Deus a salvação eterna que você tem na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Comamos o pão e vamos agradecer a Deus pela bênção que nós temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pegue o seu cálice e tome o cálice. O cálice representa o sangue de Cristo que foi derramado por nós, que purifica o nosso pecado. Somente o Cristo Santo, que veio a esse mundo, morreu de maneira santa, viveu de maneira santa nesse mundo, é o Cristo que tem poder para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Então, quando você bebe do vinho, você está dizendo para Deus: Deus, eu quero agradecer-te mais uma vez,
porque Cristo perdoa o meu pecado e eu tenho acesso à tua presença. Então beba do cálice, agradecendo a Deus o perdão do seu pecado. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos pela bênção de podermos celebrar mais uma vez, nesse momento tão especial, a celebração da ceia do Senhor. Pedimos a tua bênção para as pessoas que participaram deste pão e deste vinho, que o teu Espírito fortaleça a fé de cada um deles, que haja em seus corações gratidão pela salvação que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Queridos, nesse instante nós vamos aos nossos avisos. Antes, porém, quero agradecer penhoradamente ao reverendo João Batista Dias, que aceitou o convite do Conselho para pregar
e ministrar a Santa Ceia do Senhor nesta noite, neste culto. Ele é nosso amigo, já foi pastor desta igreja, muito querido, e é membro do Presbitério Distrito Federal. Aliás, teremos reunião do Presbitério no dia 12 deste mês. As nossas atividades são as normais, já conhecidas, Escola Bíblica Dominical, todo domingo às 10h15. É o momento da reunião da família para aprender a Palavra de Deus. Estamos estudando uma excelente revista que trata do assunto família. Portanto, não perca e também envie o nosso link para seus parentes e amigos a fim de serem abençoados na Palavra de Deus. Domingo às 19h15 é o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Temos pessoas acompanhando o nosso culto de várias regiões do Brasil e assim nós pedimos que você ajude a divulgar as atividades desta igreja e Deus está realmente abençoando cada vez mais a nossa igreja. Terça-feira, a igreja vem realizando com muito êxito o culto por meio da plataforma Zoom. Se você ainda não teve a oportunidade de participar, quero incentivá-lo. Basta solicitar o link a um dos líderes desta igreja. Também, se você acionar o sininho, você receberá as informações das atividades da igreja. Portanto, contamos com seu apoio, agradecemos muito a cada família que participou deste culto e você receberá uma oração de graça e bênção, na certeza de que a sua semana será altamente abençoada por Deus. Meus irmãos e irmãs, eu quero agradecer, a Maria e eu queremos agradecer o privilégio de poder participar desse culto e que Deus abençoe cada irmão e cada irmã. Quero agradecer o conselho pelo convite, que Deus abençoe o conselho da Igreja Presbiteriana Independente Metropolitana de Brasília. Vamos orar mais uma vez e receber a bênção também no final. Senhor Deus, nós te louvamos mais uma vez pelo culto que foi prestado ao Senhor. Te louvamos pelos irmãos e irmãs que participaram desse culto. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja com cada família, em cada lar, abençoando esta igreja, fortalecendo esta igreja e fazendo desta igreja instrumento nas Tuas santas mãos. Ó Deus, pedimos a bênção e a cura para aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de libertação, aqueles que estão, quem sabe, cansados, oprimidos. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, esteja sobre estas vidas, dando a eles alívio e libertação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora e libertadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o conforto, a alegria e o consolo do Espírito Santo estejam convosco, irmãos, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma abençoada semana em nome de Jesus.